Começando mais um InfluCast e entrando no 7º episódio da nossa segunda temporada, que trata sobre o universo de marketing de influência. Eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária na RS Bloggers, e me acompanha, como sempre na apresentação, o Leonardo Zanata, que é advogado, especialista em direito digital. Tudo bem, Léo? Olá, Andressa, tudo certo? Vamos para mais um capítulo, então, dessa temporada louca que a gente está curtindo. Lembrando que, além dos nossos conteúdos semanais nas principais plataformas de streaming, o InfluCast também presta consultoria, produção e divulgação para quem deseja entrar nessa podosfera. Todos os detalhes dos nossos serviços estão lá em influcast.com.br. Dá uma conferida. Agora sim, Andressa, por favor, nos apresente qual é o assunto e quem são os nossos convidados desse episódio, por favor. Beleza, nosso tema é construindo um canal no YouTube e a gente vai entrevistar 2 profissionais que não apenas têm os seus canais no YouTube, mas também são multiplataformas, conhecedores do universo de comunicação, de tecnologia e de influência. Um deles é o Jean Gaúcho, do canal Gambiassini, e o outro é o Armindo Ferreira, do canal que leva o seu nome e que trata com grande habilidade e frequência sobre o universo geek, tecnológico, digital, de inovação e games. E que já está aqui conectado com a gente, está falando remotamente lá de São José dos Campos. Tudo bem, Armindo? Prazer te receber aqui. Olá, pessoal. Muito bacana estar aqui com vocês. Que felicidade poder falar de um assunto que eu gosto tanto e vamos conversar aí, vamos trocar ideias. Maravilha. Armindo, é um prazer contar com a tua participação no nosso podcast e desde já a gente agradece a tua participação aqui. Ainda mais sabendo que tu é um ávido consumidor de games, né? E a gente estava até conversando em off, antes da gravação, de como o Fall Guys, por exemplo, tá tomando o tempo da minha vida muito mais do que eu gostaria, mas menos do que eu efetivamente gostaria. Fall Guys é um fenômeno, né? Você pensar que os Battle Royales de sucesso eram jogos de tiro, né? De tiro em primeira pessoa. Para quem não está nos ouvindo e não entende nada, Battle tipo Royales. Eu, assim. Battle Royale são jogos que te jogam num mapa em comum, então são, no caso de Fall Guys, aí 60 pessoas, mas tem games que são 100 pessoas numa mesma arena, e aí todo mundo vai se matando até sobrar um, ou até sobrar um time de 4 ou 5 pessoas. E aí o Fall Guys veio com essa proposta, mas uma proposta meio Olimpíadas do Faustão, assim, meio Nintendo. Olimpíadas do Faustão encontra Minions que encontra Marshmallows. Então imagina que essa é a combinação, tá, Andressa? Depois eu te mando umas imagens e uns vídeos. Eu fiquei curiosa. O jogo é hilário. Aqui quem agrega gamers pro nosso podcast é o Léo. E eu tô por fora, assim, desse universo. Armindo, então vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou começar te perguntando quando é que iniciou essa tua trajetória como criador de conteúdo e o que veio primeiro, o blog do Armindo ou o YouTube do Armindo? Ou as outras plataformas? Já que tu também produz conteúdo no Instagram, no Pinterest, no Facebook. Não, com certeza o blog, né? Eu sou jornalista de formação, aí foi minha graduação. Trabalhei em várias afiliadas da Rede Globo, trabalhei um pouquinho no SBT. E aí a gente está falando de 2007, 2008, então eu fui sair das emissoras de TV e fui trabalhar como consultor de empresas, essas coisas todas. E há mais ou menos 7 anos eu achei que trabalhar só com o que eu fazia não estava fazendo sentido, eu queria voltar a ser jornalista. E Perfeito. Aí eu criei o blog do Armindo para escrever minhas groselhas só, né? Meus pensamentos. Daí eu falei, quando eu tiver um Armindo velhinho, né? Eu tenho um blog onde eu escrevi minhas coisinhas lá, né? E aí o blog foi crescendo, como eu trabalhei muito tempo em TV, vários colegas jornalistas vieram conversar comigo, que tinham clientes, que gostariam que os clientes entrassem no blog, algumas marcas começaram a fazer ações, e aí o blog foi indo. No ano passado, na verdade, finalzinho do ano retrasado, eu fiz uma consultoria, e a consultoria me alertou para o fato de que havia uma migração muito grande do público que lê para o público que consome vídeo. A gente precisa lembrar que aqui no Brasil nós fomos criados no audiovisual, né, assistindo Domingão do Faustão, assistindo Silvio Santos, muita novela, né, a família se reunia para assistir novela, então nós somos uma sociedade muito audiovisual, me alertando disso, e foi até engraçado que o consultor usou um exemplo que me assusta até hoje, me assustou muito quando ele falou que era para tomar cuidado para não virar uma editora Abril, né? Que
que ficou muito apegado com seus veículos e não expandiu. Uhum. E aí então eu fui estudar mais, né? Eu já tinha um canal no YouTube aberto, mas tinha ali só por abrir mesmo, né? Mas daí o ano passado que a gente resolveu que isso tinha que ser uma vertical de conteúdo, ia começar a investir nisso, e aí a gente contratou um outro consultor que meio que nos ajudou a dar os primeiros passos aí pra gente ganhar um tempo na confecção do canal, já que o YouTube é uma plataforma lenta em relação às outras plataformas. Então, mais ou menos foi essa assim, a trajetória. Plataforma slow and steady, né? E assim, você tem que fazer uma plantio muito bom, né? As pessoas às vezes acham, né? Falam assim, Kéfera, Felipe Neto, todos esses nomes que a gente conhece aí de sucesso, né? Cauê, e que fizeram a história, né? Foram precursores do YouTube. A gente tá falando de pessoas de 7 anos, 8 anos. Armindo, mas eu vi um canal que foi de 1 a 1 milhão em um ano. Pois é, ele é um grão de areia no deserto. Tanto que às vezes é citado como exemplo. Exatamente. Mas o dia a dia mesmo ali, o arroz com feijão, é 2, 3 anos aí pra coisa começar a pensar em decolar. Legal. Eu achei interessante que tu já colocou aí das tuas consultorias, o que já dá uma ideia aí para nossa audiência de como é também esse movimento de investir num canal, de procurar conhecer mais, porque tem um pessoal que ainda acha que é criar ali, jogar conteúdo e deixar acontecer e esperar para ver, né? Mas é uma marca por trás disso e precisa ter esse cuidado, né, e essa busca, enfim, por um posicionamento enfim, então achei bem interessante aí tu ter colocado das consultorias e também encaixa agora com a próxima pergunta que eu tenho para ti. Tu mencionou sobre o brasileiro ser super audiovisual e ao mesmo tempo que a gente consome muito mais fácil o audiovisual, né, assimila olhando, né, digamos assim, é mais fácil do que consumir longos textos, mas, por outro lado, para quem produz, ele é mais difícil, né, tu ter um canal de YouTube, ele demanda tempo em captação de imagem, em edição e tudo mais, e por isso o YouTube é visto aí como uma das plataformas mais difíceis de se manter atualizado, justamente por se tratar de vídeo que precisa de mais tempo para produção, para edição. E muitos influenciadores acabam desistindo dele, né? Pela dificuldade de manter a frequência. Como tu te organiza para manter o canal atualizado? E para ti, quais são as principais vantagens do YouTube frente às outras plataformas, né? Uma delas tu já colocou aí, que é a indicada aí pela consultoria. Eu acho que assim, né? Acho que a primeira coisa muita gente fala do Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes começou com uma câmera simplesinha ali, sem camiseta, e fez sucesso. Mas mais uma vez é a exceção, né? Quando a gente começou no YouTube, a gente teve que investir. Então hoje, ao invés de ter um home office, eu tenho um home studio, eu tenho 4 ambientes de gravação, tenho kit de iluminação. Trabalhei muito tempo em TV, né? Então eu montei um mini estúdio em casa, tenho um kit de iluminação profissional, câmera que já grava em Ultra HD. Então a gente acabou primeiro fazendo esse investimento nisso, para que que aí que está a grande diferença, né, do criador de conteúdo que faz isso por diversão, ou por um hobby, ou porque ele quer desopilar, ou fazer alguma coisa ali por fazer, e outra que era o meu caso, que eu já tinha um background do blog, o mercado já me conhece, eu não podia começar do zero de novo, com uma câmera simplesinha e uma ideia na cabeça, né? Então, porque o mercado já me conhecia e exigia um pouco mais disso. Então a gente fez esse investimento, a gente foi fazendo investimento em escala, não investiu tudo de uma vez só. E aí a gente começou com uma produtora de vídeo que fazia toda a parte de captação e edição, e não deu certo, porque nada daquilo tinha a minha cara, nem a cara da internet. Aí nós contratamos mais 2 fornecedores que também não deu certo. E aí, como se eu já tivesse pouca coisa para fazer na minha vida, o que eu fiz? Comprei um programa de edição, comprei uns cursos de captação e edição de vídeo e falei, eu vou aprender a fazer esse negócio do começo ao fim. E eu passei uns 6 meses aprendendo, porque eu também descobri que as produtoras e os fornecedores não faziam, porque eu também não sabia o que eu queria.
Então isso foi um processo de construção, de estética, de conteúdo. E se eu disser para vocês aí que 1 ano e meio depois disso tudo ainda não está exatamente do jeito que eu queria, eu não vou mentir. Mas esse desconforto é bom, né, Armindo? Sim, eu acho fundamental. Vocês pegarem meus vídeos de janeiro do ano passado para agora, dá gosto de ver, né? Um processo de construção muito importante. E aí, então, eu aprendi a fazer todo o processo. Então, a gente foi melhorando isso, né? Hoje, o que eu faço? Eu procuro ver se tem alguma pauta do dia. O blog me abastece muito de conteúdo. Para vocês terem uma ideia, num dia fraco eu recebo 110 sugestões de pautas para o blog. Nossa. De empresas que gostariam que o blog do Armindo falasse delas. Eu aproveito em torno de 5% disso, mas todo dia eu sei a pauta do dia. Por exemplo, hoje foi anunciada a data de estreia do Disney Plus. A Disney me mandou essa informação, eu dei em todas as redes sociais. E agora, depois que a gente gravar aqui, eu vou sentar na frente da webcam, vou ligar aqui o estúdio, filmar. Eu tenho feito uma filmagem extremamente simples, a gente fez um esquema aí de já deixar as vinhetas presetadas, essas coisas todas. Vou falar desse lançamento e outras notícias do dia, já edito e já subo no YouTube. E uma vez por semana a gente tem um conteúdo um pouco mais elaborado, que tem uma receitinha, essas coisas todas. E agora está suspenso por causa da pandemia, né? Para quem estiver ouvindo depois disso, mas nesse momento a gente está observando alguns cuidados de afastamento social, essas coisas todas, mas normalmente eu faço algumas coberturas. Então, ano passado eu estive em Orlando, fiz uma série especial lá de 5 vídeos, chamo Geek em Orlando, dando dicas do que um nerd gostaria de ver na cidade de Orlando. Faço coberturas de lançamentos tecnológicos, novidades, cabines de imprensa, e aí então esse material acaba indo para o YouTube. Mas por enquanto, por esses dias aí, é esse esquema. Eu ligo a webcam, gravo o assunto do dia, que eu acho que as pessoas estão mais interessadas, termino de colocar ali uma vinhetinha, um GC, coisa super simples, e já subo para o YouTube. Então, depois de definida a pauta, esse processo todo demora 1 horinha, mais ou menos. Tu tem novos vídeos diariamente, então, Armindo? Como é que é a frequência? Sim, diariamente. Sábado e domingo não, mas de segunda a sexta, todos os dias. Nossa. Mas, Armindo, uma pergunta que é sempre retumbante, assim, né? E a grande parte do nosso público, inclusive, já apresentou essa demanda para nós. Mas como é que se monetiza o conteúdo? Atualmente, quais são os formatos de anúncio que tu oferece para tuas marcas ou para as marcas que quiserem investir e aparecer no teu canal? E além disso, quais outros serviços que tu oferece atualmente? Mesmo aqueles que não têm uma relação direta com o canal, né? Sim. Essa sua pergunta é fundamental, né? Porque as pessoas falam assim, Armindo, o blog te dá dinheiro? Sim e não. A gente falando do blog especificamente. É claro que eu tenho anúncios lá no blog, tem o tal do AdSense, essas coisas todas, mas hoje o que eu tenho de anúncio no meu blog é para pagar a conta de hospedagem. Porque é um blog que tem 6 anos, ele tem às vezes 120, 150 mil visualizações por mês, então o servidor não é barato, o tamanho que ele está hoje, né? Então isso paga as contas. Mas daí, por exemplo, quando podia, né, eu fechava palestras. E aí fala assim, a palestra não tem nada a ver com blog. Não, mas se eu não tivesse o blog, eu seria convidado para palestrar? Então a minha vida é muito intrínseca, assim, né? Eu vou dar um treinamento numa empresa de atendimento, porque as empresas querem entender o internetês e a linguagem da internet, essas coisas todas. Não é o blog que está me dando dinheiro, mas se eu não tivesse o blog, eu não fecharia esse negócio. Então, o blog é um meio, né? É uma vitrine e um meio para chegar a essas outras fontes de renda. O que eu posso falar para todo mundo é que tem muitas formas de ganhar dinheiro na internet e eu não tenho mais de uma, porque não é inteligente você colocar todos os cestos aí nos mesmos ovos. Então eu tenho um curso na Udemy que é para jornalistas que querem produzir conteúdo para a internet. Eu tenho as possibilidades de fazer projetos de brand content, cobertura paga, publi editorial nas minhas redes sociais. Então a gente tenta maximizar ao máximo aí todas essas formas de ganho para que eu não dependa de uma forma de ganho só. Por exemplo, agora eu fiquei a ver navios com cobertura, né? A gente tá quase 6 meses aí sem fechar nenhuma cobertura. Mas sim, sim. Tem publi editorial, essas coisas todas. A gente acabou de fechar um projeto com a TCL, que é um projeto de brand content. TCL é uma marca de
TVs que está operando aqui no Brasil numa joint venture com a SEMP. E a gente viu que na pandemia as pessoas estão consumindo mais home entertainment, que eu acho o termo muito chique, eu gosto de falar que é entretenimento de sofá. Que é você sentar... Ora a bunda no sofá. Exatamente, é você sentar ali com um balde de pipoca na frente da TV e assistir um filme descompromissado. Então a gente fechou 1 ano de parceria com a TCL, hoje a gente produz esses conteúdos, vendo o conteúdo numa TV 4K da TCL, e a gente dá dica de entretenimento do sofá. Então toda quinta-feira tem lá uma dica de filme que não é um Almodóvar, nem um Kubrick. Nem um filme cabeçudo. Exatamente, é filme para você não pensar. E uma Exatamente. E uma receitinha para assistir junto com o filme, para você fazer. Tipo, a dessa semana que a gente gravou, mas não foi ao ar ainda, um cachorro quente de forno lá, que você mistura todos os ingredientes no liquidificador e tá pronta a comida. Então é um projeto bacana de brand content, porque a TCL entende a importância das pessoas estarem em casa nesse momento e consumindo entretenimento em casa, e por que não consumindo uma TV deles, né? Com um nerd dando dicas do que assistir nesse momento, porque as pessoas hoje têm HBO, tem Amazon Prime Video, tem Netflix, vai ter Disney Plus, e elas querem pessoas que as ajudem a escolher, né? Muita gente fala, Armindo, eu assinei aí Amazon Prime Video, R$ 9,90 por mês, e eu não sei o que assistir. Eu falo, opa, vem cá, que eu vou te dar uma The relação. Boys, é sensacional. Exatamente, The Boys, American Gods, terminei de assistir agora na HBO, aliás, falta uma temporada, por falta de um episódio, Watchmen na HBO, que é um primor, vai ser super premiado. Então, por que não se ter uma marca junto com a gente nesse momento em casa, né? Então também a gente faz esse tipo de projeto e a gente fica o tempo todo caçando esses projetos. A Andressa falou uma coisa interessante aí, né? Muita gente me procura também e fala assim, Armindo, como que as marcas te procuraram? Fala assim, eu não fico aqui em casa meditando em posição de lótus. Esperando cair do céu. Torcendo pelo melhor. Esperando que uma marca entre em contato comigo. Eu tô o tempo todo, falo, tem um projeto aqui, não quero, tá bom, obrigado. Mês que vem, olha, aquele mês você falou que não queria por causa disso, a gente montou um projeto que é a cara de vocês, vamos sentar pra conversar, e aí a gente escuta, sei lá, a cada 10 apresentações de projeto, 9,5 não, mas às vezes emplaca um sim, e aí esse sim é muito legal. Então a gente não espera não, a gente vai criando projeto a rodo, vai apresentando para as marcas. Maravilha, e muitas vezes dá muito certo. Eu ia te perguntar mesmo que esses projetos todos, se era um movimento de vocês, né? Ou se vinha. E aí, claro, eu acho que quanto mais tu vai atrás das marcas, chega um momento também, que já é o teu momento, de que as coisas também aparecem para ti, né? De outras assessorias, agências, marcas profissionais chegam com essa demanda para ti, que é o mundo ideal, né? Mas é claro que também precisa ser feito esse movimento contrário, de a gente propor, né, essas oportunidades, fazer. E eu vou te falar uma coisa, viu, André? Isso é engraçado isso que você falou, porque quando a gente para ver, a gente vê também que muita marca que vem até a gente vem muito despreparado. Eu vou dizer para você que a gente fala mais não do que sim. Pode parecer um contrassenso, né? Acabei de falar, a gente está sem cobertura de eventos, tá se equilibrando aí para fechar as contas, tudo, e aí você fala mais não do que sim. Por que você não coloca tudo para casa? Porque não dá, né? Você não pode matar a sua galinha dos ovos de ovo, que é a reputação, fazendo qualquer coisa, né? Então chega pra gente qualquer coisa aos montes, assim. Outro dia tinha uma empresa de fast food aí que tava super queimada nas redes sociais, que veio conversar, não sei o que, eu falei, desculpa, não... eu vejo as marcas reclamando, né, que elas têm medo de se associar com influenciadores, que podem queimar o filme, essas coisas todas. Eu morro de medo de me associar com uma marca que queime o meu filme. Então a gente faz esse filtro muito grande assim e acaba às vezes perdendo umas oportunidades. Semana passada mesmo a gente estava com um negócio bom pra caramba. Aí eu tenho a Juliana, que é a minha assessora, né, que cuida desses contratos. Daí ela olhou pra minha cara e falou assim, é melhor não, né, Armindo? Aí eu fiquei me remoendo, assim, sabe? Torcendo, assim, falei, não, melhor não fazer mesmo, não vai valer a pena, tem grana que vai surgir outra oportunidade. Então, eu também vejo que muita gente chega assim e a gente sempre fala da importância do pé atrás. Quero fazer uma coisa com o Armindo. A primeira coisa que a gente faz é um pé atrás. Peraí,
Vamos entender, o que você está precisando? Ah, eu preciso disso, disso, disso. Ah, isso o Armindo não faz. Tem muita marca que acha que a gente é vendedor, né? Que influenciador vai vender. Já teve marca que ligou pra gente falando assim, eu precisava bater a meta até o final do mês, e a gente ficou sabendo que o Armindo ajuda a bater meta, a gente quer contratar ele para isso. E aí a gente põe o pé atrás, né? Falou assim, não, a gente não se compromete com nenhuma meta. Eu sou um influenciador que é considerado especialista, né? E a gente usa na internet a tagline seu amigo geek, que é esse amigo que dá dica para as pessoas, né? Eu não tô no final do funil, eu não vou fazer a conversão direta. Ninguém entra no meu celular, vê a informação de um notebook de R$5.000 e fala assim, vou clicar nesse link e comprar. A pessoa vai comprar num lugar mais barato, vai pesquisar preço. Eu sou a pessoa que a ajudou a tomar conhecimento daquele produto, que é o que a gente chama de awareness, né? Eu ajudei a marca a ser conhecida para ele. Mas eu não sou a pessoa que vai fechar a venda final. E tem muita marca que não tem maturidade para entender isso. Mas se me permite fazer uma inferência só sobre essa questão da maturidade, Andressa, eu acho que é algo bem legal pra gente trazer aqui até, que nós já discutimos isso tudo. E toda essa última fala do Armindo só me remonta, Andressa, o que a gente falou de quando o influenciador se enxerga como empresa, como PJ, quando ele se propõe essa profissionalização, essa valorização, essa compreensão do macro, né? Não é só o contrato pelo contrato, não é fechar para fazer volume, mas fechar contratos inteligentes com marcas que possam agregar valor ao trabalho dele, e não exatamente o contrário, né? Não é se prostituir, com o perdão da palavra, por qualquer contrato, né? Mas escolher bem os contratos que tu vai... as batalhas que tu vai lutar. Né? Na profissão, na atividade, né? E, na verdade, isso é algo, né, Armindo, que a gente já escuta. Eu conheci o Armindo através do YouPix, né? A gente se conheceu pessoalmente no YouPixCon. E faz quantos anos, né, que a gente escuta isso, e eu, em palestras, em grupos, enfim, eventos que eu vou, isso sempre é pauta, né? É recorrente, infelizmente, porque o pessoal ainda tem uma visão deturpada, né? E dos dois lados, é marca despreparada, assim como muitas vezes criadores de conteúdo despreparados. Então, ainda tem muito, né, para ser desenvolvido nessa área. Mas para pegar o gancho até dessa tua resposta e emendar com a próxima pergunta que eu tenho aqui, que leva em consideração a reputação também. A gente fala, então, que precisa de frequência, precisa de conteúdo relevante, boa qualidade audiovisual, né? Especialmente no YouTube, o audiovisual, ele importa muito. Mas a gente sabe que a divulgação do canal, do teu blog, das tuas redes, enfim, é super importante. E tu é jornalista, atua na área já há cerca de 20 anos, né, Armindo? Então, eu acredito que muito por causa disso, tu tenha uma forte presença em veículos de comunicação, tu sabe o valor de um trabalho de assessoria de imprensa, tu tá sempre divulgando teus canais. Eu queria que tu contasse um pouco dessa parte, assim, de tu te divulgar também nas outras mídias, se manter nesses canais de visibilidade, né? Sim, não, é super importante. E é engraçado essa história, acho que deve ser a primeira vez que eu tô contando isso publicamente. Quando eu saí da TV para montar o blog do Armindo, né, teve um hiato aí, eu não saí, montei o blog, mas teve um hiato. Mas quando eu montei e vi que o blog cresceu, eu virei meio que aquele independente raiz, assim, sabe? As emissoras de TV vinham falar comigo, as rádios, assim, eu não preciso de vocês, sai daqui. Eu trabalhei, tive uns cargos legais na Globo, na SBT, eu não preciso mais de vocês. Eu me garanto aqui na internet e show. Então, por uns 3 anos, 4 anos, eu fui muito arredio a isso. E aí a Ana Lima, que é uma colega querida aí, foi minha assessora de imprensa. Ela teve aqui, até deixa eu fazer esse parênteses, ela teve aqui no último evento que a gente fez no ano passado. Ah, olha que beleza. Ana, se estiver ouvindo, foi um anjo da guarda para mim, assim, e me mostrou muitas coisas que eu devia ter visto melhor, né? Mas ela falava, Armindo, para você a TV não é importante, de fato. E eu até peço desculpa aí para os nossos ouvintes para não acharem que eu sou arrogante, mas é que naquele momento em que eu tinha rompido com a mídia tradicional, criado o meu blog, com o blog do Armindo, para mim era uma coisa assim, e daí, né? Para que eu preciso da mídia tradicional se eu sou a nova mídia?
Mas a gente vai amadurecendo na trajetória, né? E a Ana me falava, Armindo, pode não ser importante para você, mas para o seu anunciante te ver na Rede Globo, né? Então, por exemplo, eu tive 2 entradas da Ana Maria Braga, de 3 minutos cada uma, que foi um diferencial. Tive várias entradas no Domingo Espetacular da Record, então, que também tem uma audiência incrível. E aí, então, ela foi me provando, falou assim, Armindo, não é por você tudo bem, você construiu sua trajetória na internet, palmas, muito legal, uma conquista, mas o público e os anunciantes dependem disso. Então, eu saía numa matéria, por exemplo, na Ana Maria Braga, e via as mensagens das pessoas falando, nossa, Armindo, que sucesso, você tá crescendo, essas coisas todas. E eu pensava, né? Falei, não, mas eu tô lá porque eu já estava fazendo sucesso. Meu blog já estava crescendo. Não é a Ana Maria que está me dando sucesso, vamos dizer assim, né? Mas na verdade é uma soma de tudo isso. Então hoje eu tenho essa visão um pouco mais madura, me relaciono muito bem com a imprensa. Eu não digo não para nenhum pedido de imprensas que eles querem que eu aborde. Claro que dentro daquilo que eu sou competente para falar, né? Eu falo, compartilho ideia, troco opinião, tô no horário marcado, faço tudo que eu precisava fazer. Eu, inclusive, só não continuei com a Ana e a gente continuou fazendo um trabalho muito bacana porque ela mora na capital e os principais veículos de comunicação ficam na capital e às vezes eu tinha que me mandar lá para São Paulo, tipo 4, 5 horas da manhã, a pauta caía, não dava tempo, então acabou ficando uma dinâmica muito difícil para mim. Mas sempre que possível, aí virtualmente, agora a gente está participando daqui do meu estúdio mesmo, né? Então eu acho que você ter esse trabalho de estar na mídia é importante, não por você criador, porque você tem o seu mérito de estar na internet, tem orgulho disso, mas porque as marcas e os leitores, espectadores, assinantes percebem valor quando você vai para a mídia tradicional e a gente tem que respeitar isso. Armindo, isso que tu acabou de comentar, inclusive, já dá pra gente ir encaminhando e pra ir fechando o nosso papo, que são dicas pra quem tá começando com criação de YouTube, em YouTube, né? E também já deixa, por favor, teus contatos e tuas redes sociais, caso nossa audiência queira conversar contigo, acompanhar teus conteúdos, seguir, curtir, compartilhar, clicar no sininho. Muito bom, não, acho que a primeira dica é você começar. Eu acho que tem uma coisa que eu me arrependo no YouTube é de não ter começado antes. E a segunda é experimentar, porque muita gente vai reclamar que você tem baixa audiência, né? Você tem lá 10 assinantes, 5 assinantes, 100 assinantes, que é como você começa, mas isso te dá uma capacidade incrível de você testar formatos, jeitos, formas de gravar. Então aproveite esse momento que você tem poucos assinantes para experimentar até você trilhar o seu caminho. E não tenha pressa, né? Chitãozinho Chororó, Sandy Júnior... Qualquer mega cantor aí de qualquer área que você for falar, provavelmente começou num boteco, tocando para 2 bêbados que não estavam prestando atenção no show. E você começar no YouTube é isso, você está num boteco cantando para 2 pessoas. Até você ter uma plateia de um show de 100 mil pessoas, é uma trajetória que você vai ter que seguir. Não pense que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que vai abrir o canal no YouTube hoje e amanhã já tem 1 milhão de assinantes, então tenha paciência. E para a galera me acompanhar aí, instagram.com/Armindo Ferreira e youtube.com/Armindo Ferreira. Se vocês procurarem Armindo Ferreira em qualquer rede social, vocês me acham porque tinha que ter alguma vantagem em chamar Armindo. Uma delas é que ela é boa de SEO. Então é só vocês me procurarem Armindo Ferreira, vai ser um prazer trocar ideia com todo mundo aí. E eu agradeço a oportunidade desse papo maravilhoso. Maravilhoso. Esses links aí, os teus arrobas, a gente vai deixar na descrição do episódio também. Muito obrigada, Armindo, pela grande contribuição aqui ao nosso episódio. Tudo de bom pra ti e até uma próxima. Esse então foi o jornalista e influenciador geek Armindo Ferreira. Agora nós partimos para a nossa segunda entrevista desse episódio com o youtuber e produtor de conteúdo Geão, do canal Gambiassini, que ensina a criar conteúdos em vídeo. Seja muito bem-vindo, Geão. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Geão? Bem-vindo. Geão, então, eu já te acompanho há algum tempo, sei que tu é o cara para falar de conteúdo em vídeo e sobre YouTube, e a gente quer que tu compartilhe um pouco aí de todo o teu conhecimento com a gente e com outros youtubers ou aspirantes a youtubers que nos escutam. Então, para começar, elucida para nossa audiência qual seria, na tua opinião,
a frequência ideal de publicações de conteúdo no YouTube e por que definir e manter uma frequência é tão importante para essa plataforma. Ah, legal. Pô, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite. A Andressa, como a gente tava falando nos bastidores, já me levou para muito evento legal aí. E é um prazer aí tá no podcast também. E eu sou um eterno aprendiz do YouTube, né? Não só de conteúdo para internet, mas principalmente do YouTube, que é a plataforma onde eu mais faço conteúdo e mais gosto de produzir também. E é engraçado, né? Porque normalmente a gente pensa em frequência e normalmente lembra do algoritmo, né? Naquela cobrança que o algoritmo tem de ter uma frequência grande para construir uma relevância dentro da plataforma. Mas eu acho até que hoje em dia a questão de o que colocar na balança para criar uma estratégia de frequência, eu acho mais importante ainda o contexto social mesmo, né? Porque se a gente não tem uma frequência ok, digamos assim, de postagem, não só no YouTube, mas em todas as plataformas, a gente meio que se perde naquele mar de conteúdo que aquela pessoa, que nosso público mesmo acompanha. Então, eu acho que a questão da frequência, né? Ok, claro, né? O YouTube ali, o mínimo, se você conseguir produzir um vídeo por semana, pô, já é troféu sei lá, de bronze aí, sabe? Claro, o ideal, se der para produzir 3 vídeos por semana, produzir diariamente, pô, seria o mundo perfeito, sabe? Mas ainda mais se a gente vai falar aí de alguém que está começando, não tem tanta prática, demora para gravar, demora para editar, e ficar nessa cobrança de, pô, para começar a produzir, eu vou ter que começar necessariamente fazendo um vídeo toda semana, cara, não vai começar nunca, né? Então, claro, pô, se não tem condição de fazer, e, pô, vai fazer quinzenalmente, ou vai fazer um bom vídeo todo mês, beleza, até mesmo para começar, excelente. Porque, assim, tem a questão da quantidade. É lógico que a questão da quantidade é importante. Mas, pô, se a gente vai fazer, sei lá, 3 vídeos por semana, 3 vídeos meia boca, só pra gente ter ali quantidade, não sei se é o ideal, sabe? De repente, equilibra mais o tempo em menos números, mas em conteúdos que são realmente relevantes, que são bem feitos, e que, de repente, a longo prazo, vai ajudar muito mais na construção da sua imagem, da sua reputação dentro da plataforma do que vídeos mais, enfim, mais mal feitos ou, enfim, com mais corrido e tudo mais, né? Então, eu acho que são esses dois... E que não vão chamar coisas, atenção, né? É, exatamente. E outra, né, cara, tem 2 tipos, basicamente, na minha opinião, de conteúdos no YouTube. Um conteúdo que ele é... construído em cima da imagem daquela pessoa, né, que, pô, é um cara que a gente quer ver ele reagindo aos vídeos, a gente quer ver ele jogando porque é ele ou é ela, né, e tem outro tipo de conteúdo que acho que eu faço, claro, as duas coisas andam juntos, né, é lógico que a imagem da pessoa também é importante, mas o meu conteúdo é muito mais baseado no conteúdo mesmo, né? Naquilo que está sendo passado. Sim. As pessoas estão ali para aprender sobre determinado equipamento, aprender a fazer um roteiro e não necessariamente me ver. Então, até isso tem que colocar na balança, né? Se você, de repente, vai ter um editor aí que você vai conseguir também ajudar aí a produzir o conteúdo, pô, tudo fica mais fácil, né? E especialmente durante essa pandemia, inclusive vamos situar os ouvintes, a gente está gravando em 18 de agosto e ainda há pandemia, não há vacina ainda. 8º ano da pandemia já, né? Não, 2020 só, porque como a gente falou com o Armindo antes de sugestões de série e coisa, tem uma pegada meio dark, então a gente tá no ciclo de 2020. A gente tá no ciclo de 2020. E em função da pandemia, há pouco tempo eu falava com outros influenciadores que me diziam que o consumo deles de internet tá muito mais voltado para o YouTube, porque eles começaram a aprender e ir atrás de muita coisa, né? Durante a pandemia, a galera começou a ir atrás de receitas, começou a ir atrás... Eu especificamente fui atrás de como fazer crochê e tricô. Agora eu virei uma moça prendada durante a pandemia e realmente passei mais tempo no YouTube, mas em busca desse aprendizado, assim, que é muito esse conteúdo que tu faz, né, Jean? Que é pra galera que quer aprender a trabalhar com vídeo, a produzir conteúdo
audiovisual, né, especificamente no YouTube. Sim, com certeza. E outra coisa, agora a gente tá falando de frequência, a gente conversou com o Armindo há pouco e ele nos surpreendeu, porque ele consegue atualizar o YouTube dele diariamente, de segunda a sexta. Impressionante. Que é impressionante. A gente até perguntou, né, como que ele tá se organizando ali pra manter a frequência, e ele se ajustou no estúdio que ele tem em casa para conseguir dar a dica do dia, né, a pauta do dia. Então, faz vídeos relativamente mais simples, mas para poder ter essa frequência diária, que é, nossa, mundo ideal, né, conseguir ter essa frequência. Com certeza. Até só deixa eu dar um ponto ali nessa questão de aprendizado, que isso é uma coisa que a pandemia não foge do YouTube, porque, como a Andressa falou, eu tô aprendendo a tocar o ukulele pelo YouTube, né? Eu não sabia como trocar a resistência do meu chuveiro aqui, que é um modelo diferente, aprendi no YouTube. Então, o YouTube, eu tento... em todos os lugares que eu vou falar ou que quando eu vou produzir conteúdo, eu tento realmente reforçar que o YouTube... Porque quem não consome tanta plataforma acaba tendo aquela visão meio... Cara, onde tem ali os vídeos bobinhos de, sei lá, banheira de Nutella, coisas mais bobinhas. Tem humor e tal. E claro que esse conteúdo é entretenimento, é relevante, mas tem um lado que o YouTube, ele cada vez está ganhando mais força na educação. Seja nessa questão de aprender a fazer crochê ou, de fato, aprender ali biologia, aprender matemática e tudo mais. Até nesse sentido, eu vou, agora no final desse mês, eu começo a fazer a minha primeira pós-graduação, que vai ser em tecnologias digitais e personalização da educação, que é uma das coisas que mais me interessa, assim, futuramente, é trabalhar mais com essa questão de entender como a tecnologia consegue, e como o YouTube também, consegue ser e já é, na verdade, né, uma baita ferramenta para levar a educação em lugares que, de repente, a gente não conseguiria chegar fisicamente, né? Sim. Perfeito. Cara, deixa eu fazer uma virada aqui e retomar só um assunto que a gente começou ali atrás antes, quando a gente trata do algoritmo do YouTube, que ele é abordado sempre como o nosso grande vilão, né, o Evil Stakes, que mudou muito e que já não facilita mais a monetização e que é muito difícil e tudo mais. Como é que tu percebe as mudanças que ocorreram ao longo dos anos no algoritmo do YouTube? Tipo um backlog, assim. E em uma publicação recente, aí tu menciona um pouquinho sobre a lógica do algoritmo dessa plataforma e cita bastante sobre o watch time, o tempo de exibição. E como o YouTube considera isso super importante, até mais importante do que algumas outras métricas. Por favor, tu pode falar um pouquinho sobre? O algoritmo, ele é uma coisa que ao longo do tempo ele ficou muito envolto aí a um mistério, assim, até que poucos anos atrás, na verdade, na verdade foi um estudo de alguns funcionários do YouTube, eu não lembro se era um estudo acadêmico e tal, mas que falava um pouco de como funciona de fato, né, o sistema de recomendação, de sugestão do YouTube, a dinâmica mesmo, né? Não revelando ali os segredos do algoritmo, mas deu ali pra gente uma ideia de como isso tudo funcionava. A gente tem que entender primeiro qual que é a função do algoritmo, né? A função do algoritmo é servir a plataforma. E o que é a plataforma? O YouTube é um braço do Google, que ele é uma firma que, na verdade, é uma empresa que é uma exibidora de anúncios. Então, o que esse algoritmo ele vai fazer? Ele vai vai sofrer tweaks ali, vai receber melhoramentos para cada vez mais ele, enfim, servir melhor aquele propósito que ele tem. O que é algo que traz dinheiro hoje para o Google? O interesse é que cada vez mais as pessoas passem cada vez mais tempo consumindo vídeos dentro da plataforma, né? Então... E que não consigam escapar dos anúncios também. Exatamente. Por isso, por exemplo, né, esse exemplo que você deu aí mesmo, né? Por que o YouTube começou a relevar mais a questão do tempo de exibição do que de números de visualização?
Porque números de visualizações, beleza, né? Um vídeo de 2 minutos, o cara vai ver um anúncio. Num vídeo de 10, talvez ele veja 5 anúncios. Então, quanto mais tempo ele está assistindo aquele vídeo, assistindo aquele canal, mais tempo ele está recebendo conteúdo, recebendo anúncios dentro da plataforma, né? Não é à toa que alguns anos atrás a gente tinha, ainda tem gente, algumas agências até, algumas coisas nesse sentido, de ter uma impressão de que não, a internet, o Google, o YouTube, o Facebook é lugar para vídeos curtos. Mas isso já não é verdade, né? Cada vez mais o algoritmo no próprio YouTube, ele prefere os vídeos mais longos. Até pouco tempo atrás, a gente poderia colocar mais de um anúncio, né, em vídeos com mais de 10 minutos. Agora essa regra está baixando para 8 minutos, a gente consegue colocar mais números de anúncios. O Facebook, na hora que a gente vai postar, ele diz, pô, se seu vídeo tem mais de 3 minutos, isso é melhor para a plataforma, isso é melhor para o seu conteúdo, ele vai ser visto por mais pessoas. Então, as plataformas, elas vão mudando. E outra, essa questão aí, agora não é qualquer canal que consegue ser monetizado. Agora não pode mais falar palavrão tanto, né? Enfim, não é tão bem visto na plataforma. A questão do family friendly. Cara, todas essas implementações, elas não foram coisas deliberadas do YouTube ou do Google, sempre foram questões que envolviam pressão de anunciantes, pressão de agências, né, coisas que viraram escândalos na internet. Essas primeiras polêmicas que aconteceram foi exatamente por isso, né? Porque anúncios estavam sendo exibidos em vídeos que tinham conteúdo malicioso, discurso de ódio, coisas que não deveriam nem estar na plataforma. Então teve toda aquela polêmica e o Google começou a implementar mudanças. Até eu acho que aquela vez que tudo isso começou, que o YouTube lançou algo que na verdade ele já estava trabalhando, mas teve que lançar um pouco mais cedo. Até eu acho que talvez tenha esse sido o motivo de o algoritmo ter dado tanto problema no início ali para identificar quais vídeos de fato eram problemáticos, né? Porque tinham alguns vídeos que perdiam monetização ou acontecia alguma coisa, alguma penalidade porque alguma palavra no título ou na descrição foi mal interpretado pelo algoritmo e aquilo acabou penalizando o criador. Mas o algoritmo, em todas as empresas é algo muito novo. Então, ele está sendo melhorado todos os dias. Então, a gente tem que... Cara, é uma empresa privada. A gente tem que jogar o jogo da empresa também, né? Eu sempre levanto essa bola que ela é uma empresa e ela visa um único objetivo, que é obter lucro. Como fazendo isso? Pode ser mexendo no algoritmo, pode ser alterando a estrutura toda, pode ser sugando o resto da alma que falta de alguns criadores. Então, ela vai dar as suas formas, ela vai criar os seus caminhos para conseguir exercer a função nativa dela, que é o lucro. Exatamente. Eu acho que até tem 2 objetivos principais. Um deles é esse bem mercenário mesmo, porque são empresas e, como o Léo, como o Jean falou, visam lucro e querem que tenha mais tempo para os anunciantes ali dentro da plataforma. Mas eu acredito também que, por outro lado, é essa busca por uma melhor experiência do usuário, né? Porque no momento que os meus vídeos estão tendo mais watch time, estão prendendo mais as pessoas, quer dizer que eu tenho um conteúdo bom. Opa, né? Ele identifica que aquele criador está conseguindo reter por mais tempo a audiência, ou seja, a audiência está gostando daquilo, então vamos valorizar esse cara, né? Então tem isto também. Com certeza, o sentido duplo aí, né? E, Jean, pra gente seguir, tem uma pergunta aí que, na verdade, é a grande pergunta que todo mundo faz para os criadores de conteúdo, e a gente fez para o Armindo, e agora ela volta, sobre a monetização. Quero te fazer esse mesmo questionamento, porque a gente percebe que quem está entrando nesse universo muitas vezes não sabe a quantidade de formatos de monetização que existem. Então, ou pensa que só vai remunerar vendendo o serviço de resenhas de produtos, ou então que só vai remunerar através da plataforma, o que muitas vezes é mais difícil, né? Em função desse algoritmo que a gente está falando. Eu sei que tu tem um Media Kit bem bonito, com várias propostas ali para as empresas que quiserem investir, então já faz tua propaganda.
Não, e cita pra gente, assim, esses formatos, porque é uma questão, né, pra quem tá entrando nesse universo principalmente, que não sabem bem, bom, e aí, eu vou criar o meu canal, eu tenho muito conteúdo pra compartilhar, mas como é que, afinal, eu consigo ganhar dinheiro com isso? As pessoas não fazem ideia das possibilidades de ganhar dinheiro na internet ainda, De como cara. tu tá rico, né? Elas não fazem ideia de como tu tá ganhando dinheiro. É um pouquinho em cada lado, é um pouquinho em cada, em cada ponto. Né? Não, falando sério, é que assim, hoje eu brinco que o meu canal no YouTube, por mais que eu não poste vídeo semanalmente, ou enfim, na frequência que eu gostaria de postar, ele ao longo dos anos ele se tornou o meu maior ativo financeiro, digamos assim. E não necessariamente em dinheiro monetário, né? Em moeda corrente, mas sim em oportunidades e formas que acabaram surgindo ali indiretamente. Assim, o canal hoje, claro, com o dólar alto desse jeito, acaba rendendo até mais pelo AdSense ali, a questão da monetização pelo próprio YouTube, né? O dólar a 5 e pouco, né? Hoje eu acho que fechou 5,40, alguma coisa assim. Claro, né? Se a gente vai comprar uma câmera, lógico que o preço vai ser mais alto, o custo acaba aumentando, né? Até o nosso custo de vida mesmo. Mas o YouTube, ele pode ser, principalmente para quem tem um nicho específico que vai falar sobre algum assunto, algum tema, ou que tem a pretensão ali, né, a vontade de ser uma pessoa que vira um porta-voz daquele assunto, tem a possibilidade de criar uma reputação na plataforma e aquilo gerar oportunidades. Hoje, claro, tem muita gente que consome ali o conteúdo que é grátis no canal, mas que também pode comprar o curso online que eu tenho ali no canal, que é uma coisa mais completa, por exemplo. E claro, Maravilha. Indiretamente, a Andressa já me levou para um monte de evento legal, por exemplo, que me deu a oportunidade de conhecer muita gente. Agora fui convidado para dar aula numa pós-graduação que o cara conheceu, viu meu canal, usou na aula e acabou convidando, que é uma coisa que, se eu não fizesse o canal no YouTube, se eu não tivesse com o meu conteúdo lá, não teria acontecido isso, sabe? E não é nem questão financeira. Claro, eu vou ser pago para dar aula na disciplina, mas não é nem por isso, é pela questão da relevância que a gente vai criando ao longo do tempo. Por isso que eu digo que o canal, para mim, hoje, ele é um ativo. Ele não é necessariamente uma fonte de renda. Ele é um ativo porque me traz outras fontes de renda, o que é muito melhor do que simplesmente ser uma fonte de ganho financeiro. É uma coisa que a longo prazo é muito maior. Então, toda vez que hoje eu vou gravar um vídeo, eu penso que aquele vídeo ele é algo que a longo prazo pode me trazer coisas interessantes, né? Então, até isso já serve um pouco de motivação para quem está começando, porque no início é casca grossa mesmo, assim, é muito complicado crescer na plataforma do zero, no YouTube, assim. Exatamente. E diversificar as fontes de renda, esse é o grande segredo, né? Total. Enfim, para manter. Na verdade, qualquer negócio, eu acredito que tu ter mais de um braço de atuação, isso é muito bom. E agora, com a pandemia, a gente viu isso, né? Muito claro. Porque agora, por exemplo, a gente tá sem os eventos, né? A gente tá sem várias, né? Impossibilitado de fazer algumas coisas. E aí, existem outros braços que a gente vai ativando para poder não parar, né? De produzir e não parar de ter essa receita. E sempre lembrar, né, cara, eu ainda peco um pouco nisso, mas eu tenho ali um banco de lead, de e-mails ali com um número grande, o Instagram ali não é, minha conta não é, eu não uso tanto o Instagram quanto eu deveria, o YouTube é o lugar onde eu tenho mais relevância, mas de lembrar, né, aquela coisa, né, ouço o que eu digo, né, não faço necessariamente o que eu faço, mas de não ficar dependendo só de uma plataforma, né, porque a qualquer momento, você pode ser banido da Twitch, você pode levar um strike no YouTube, você pode, sei lá, ter feito algo errado no Instagram e perder a conta. Sim, e tu sabe, Jean, que eu tava até, isso durante a pandemia, tava até fazendo esse levantamento entre até os meus clientes e quem me buscou nos últimos tempos, isso dos strikes e dos banimentos,
é proporcional, né? Quanto mais conteúdo tu cria, maior a chance de tu incorrer em erro e, portanto, maior a chance de tu ser banido, punido, excluído, limitado na plataforma. Então, isso aconteceu bastante, tá acontecendo com o pessoal fazendo lives e todo tipo de produção de conteúdo, às vezes sem muita curadoria, tem dado bastante problema. Total. Essa questão, putz, isso é engraçado, né? A gente tá acabando aí 2020 e tem gente que ainda acha que a internet é meio terra de ninguém, assim, né? Parece que é um grande oba-oba, é o surubão do conteúdo, né, cara? O surubão do conteúdo. Gostei, vou adotar esse com a tua licença. Mas, isso posto, claro, né, como advogado do podcast, eu não posso falar em surubão do conteúdo, apesar de que eu gostaria, né? E aqui também eu tô sempre levantando uma que outra bola do que pode, o que não pode fazer, o que é legal, o que tem o fator de vai dar merda, né? O que pode dar merda, né? E a gente viu ultimamente, né, com esse boom todo de lives de artistas, como eu acabei de comentar, que tem muita gente sendo desmonetizada, que aceitou anunciante, que não sinalizou, que tá fazendo propaganda por cima das propagandas do YouTube, por exemplo, ou que utilizou música sem direito e aí tem o vídeo mutado. Bom, enfim, tu já passou por alguma situação parecida assim com algum vídeo? Cara, eu já no outro lado da moeda, eu já vi gente que copiou um vídeo inteiro meu, repostou no seu canal como se... Que da hora! Maravilha, né? Mas daí, nesses casos, o próprio Content ID, né, que é o robozinho vasculhador do YouTube, que vai procurar coisas erradas aí em direitos autorais, ele te avisa e te dá a opção, né? Você quer fazer o quê? Você quer deletar? Quer conversar com o cara que postou? Enfim, né? O famoso robô treteiro do YouTube, né? Exato, o cagueteiro, né? O X9 da galera, né? Mas, cara, e assim, né? Até pouco tempo atrás, cara, eu ouvia muito da galera ter problema com isso no YouTube, porque há anos já acontece isso, é muito difícil usar uma música de um artista conhecido ou alguma coisa assim, sem perder a monetização, ou sem ter o vídeo bloqueado, né, dependendo do artista. Dica, AC/DC, não usem AC/DC. AC/DC bloqueia tudo, cara, no mundo inteiro. Os caras não gostam. Já tive problemas com AC/DC, mas não no meu canal. Mas, e as outras plataformas também estão fechando cerco, né? O Instagram, recentemente, cada vez mais, o Facebook também. E agora, Jean, o teu conteúdo ele é bem voltado para quem não tem acesso a um estúdio super equipado para gravação, assim, pelo que eu acompanho. Tu grava em casa, aborda muito sobre as gambiarras, inclusive vem daí, né, o nome Gambiacine, essas gambiarras caseiras que a gente pode fazer para compor um cenário legal, melhorar a luz, o áudio, em casa mesmo, né, com aquilo que a gente tem à nossa disposição. Mas claro que, por outro lado, a qualidade, ela precisa existir, né, para tu ter uma produção que sobreviva aí na plataforma. Então, eu queria que tu falasse um pouco para essa galera que pensa que para ser youtuber precisa ter muita grana, investir muito dinheiro em equipamento, mesmo aqueles que, possam investir, né, e queiram mais para frente melhorar o seu cenário, sua luz, enfim. Como que a galera que não tem essa grana pode começar com pouco, né? Que dicas que tu daria, né? Ou como começar com o que se tem em casa ou gravando com o celular? Então, a primeira dica é essa mesmo. O celular é uma baita de uma ferramenta para produção de conteúdo, né? Cada vez mais, né? Na verdade, as câmeras estão ficando cada vez menores e melhores, né? Alguns celulares com mais de uma câmera, então, principalmente se a gente usar a câmera traseira ali do celular, a gente vai conseguir bons resultados, né? Até uma gambiarra aí para usar a câmera traseira é colocar um espelho atrás do celular para ter uma imagem de retorno ali, né, da tela. Mas até eu lancei alguns vídeos durante aí a pandemia exatamente sobre isso. Um deles é como tirar uma qualidade melhor na gravação do celular, outro é como fazer um cenário de gravação de vídeo em casa, e o outro foi o mais legal, que é o mais recente, já faz um tempo, mas é o mais recente, que eu pedi lá no Instagram para os inscritos mandarem as gambiarras que eles fazem em casa para gravar vídeos. E veio de tudo. Legal. Veio refletor com pote de sorvete,
veio tripé de cano PVC, veio, cara, suporte de celular de papelão. Mano, uns troços assim que a gente vê aquilo e dá aquele até um orgulho de ser brasileiro e tão criativo, assim. Porque as pessoas resolvem, elas dão um jeito mesmo, sabe? E a qualidade, alguns mostravam, né? Putz, eu faço assim e assim fica a qualidade. Você vê, cara, tá show, tá legal. Né? Então, não deixa a desejar. Não deixa. Sim, é tão tripé quanto esse de R$2.500. Pois é, pô, vai deixar em pé da mesma forma, sabe? Então, a dica para quem tá começando cara, começa com o que tem em casa, sabe? Não tenho iluminação, pô, grava de frente da janela, então. Eu não tenho um microfone, usa o fone do celular, ou grava mais próximo do celular, coloca uns travesseiros ao redor ali para não dar tanto eco, sei lá. Mas não investe grana se você tá começando, sabe? Começa com o que tem até pra, depois vai fazer 1 ou 2 vídeos e, não era bem isso que eu queria, ou não tá indo do jeito que eu gostaria, não tá indo tão rápido, daqui a pouco já não vai ter mais aquela vontade, vai ter gastado R$3.000 aí numa câmera, que agora vai ficar, enfim, só juntando poeira na estante, né? Então, e defasando, né? E defasando, né? Perdendo dinheiro, literalmente, né? Então, cara, dá para fazer com boa qualidade em casa e, né, com as coisas que tem mesmo, né? Claro, aos poucos vai se evoluindo, né? Até uma coisa que eu falo, para quem tá começando a gravar e tá gravando com o celular, de repente a primeira coisa, a mais importante, não é nem comprar uma câmera, de repente compra um microfone de lapela para ter ali mais uma qualidade, começa investindo, né? De repente, uma iluminação mais legal vai ser mais útil do que fazer um vídeo com uma câmera de R$10.000, mas com uma luz ruim, sabe? Então tem que colocar na balança ali exatamente o que você precisa e a ordem de prioridade daquilo que você vai comprar, né? E pesquisa antes, né? Pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso no canal. Cara, você vai comprar, não confia só em mim porque tô falando que esse equipamento é bom. Vê mais review, vê comparativo. O dinheiro tá cada vez mais difícil de conseguir, né? Então, vamos ter mais cabeça aí na hora de não vamos se emocionar, né, cara? Não vamos se empolgar demais também, né? Bom, mas a minha dica pros ouvintes aí é acompanhar o canal Gambiassini, que tem um monte de dica. Esse já é o início aí para quem quer começar um canal de sucesso no YouTube. E era isso que eu ia perguntar mesmo, João. Quais são as tuas arrobas e onde o pessoal te encontra pra ver essas dicas, pra ver esses vídeos? Porque tu elencou os vídeos, mas tu não disse ainda onde a gente pode ver. Pra me encontrar é só procurar por Geão em todas as redes sociais, é fácil de encontrar, não tem muitos geões, né? Pela internet, então é fácil de encontrar. Mas tem muito vídeo, assim, desde como fazer roteiro, como já falei, né, fazer cenário, escolher câmera, tem coisa de tudo lá. E tem também no Instagram lá conteúdo, volta e meia, consigo responder as dúvidas, vem muita pergunta pelo Instagram, não dá para responder todo mundo, mas eu vou respondendo dentro do possível também, porque isso a gente nota, assim, de novo falando da pandemia. Eu acho que a Andressa, enfim, o Léo também, mas a Andressa, por trabalhar mais também com influenciadores, deve ter notado um crescimento, assim, em pessoas que estão querendo criar conteúdo na internet. E, Andressa, não sei se tu lembra, a gente falava uns 2 anos atrás, em algumas palestras, que sempre rolava uma provocação que era sempre... mas vocês não acham que vai ter um teto? Não vai ter uma bolha dos influenciadores? Não vai ter isso aí? E a gente sempre respondia que essa bolha, na verdade, seria uma bolha de qualidade, né? E como a gente viu isso na pandemia, né? A questão de uma relevância de, cara, você tem que mostrar o que você veio, cara. Não adianta mais você só falar de bem-estar, você só falar dos restaurantes onde você vai, das viagens caras. Cara, é o momento de você mostrar que você vive a mesma realidade das pessoas que acompanham e ter a sensibilidade de alterar a sua mensagem nesse momento que a gente está vivendo. E não é... Eu sempre usei muito a palavra autenticidade, né? O criador tem que ser autêntico.
Mas eu acho que essa palavra já não é mais suficiente. Eu acho que a palavra agora é verdade, né? As pessoas não podem mais parecer só verdadeiras, né? Parecer autênticas. As pessoas... tá cada vez mais fácil de notar quem tá passando uma mensagem verdadeira na internet. E eu acho que essa pandemia ajudou para riscar, né, essa linha, fazer essa régua aí. E daqui para frente eu acho que a gente vai ter uma valorização cada vez maior em pessoas que têm realmente uma mensagem relevante para passar, né? Uma coisa boa para passar adiante, né? Baita mensagem. Eu acho que é menos superficialidade, né? Menos conteúdo superficial e mais essência, né? E a gente falou bastante, até a gente teve um episódio sobre branding, que a gente falou muito de propósito, de essência, e a gente comentou muito sobre isso, e eu acho que é recorrente, assim, é algo que, principalmente a gente que trabalha nesse meio, a gente tá vendo isso muito claro, né? O agora ou nunca, né? Jean, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço aí, pô. Eu sempre é um prazer falar com gente inteligente. Eu sempre falo isso quando eu vou ou conversar com alguém. Eu também gosto de conversar com a Andressa. Muito obrigada. É isso aí, valeu. Não, mas a gente, olha, a nossa... A gente só não te chamou antes, Jean, porque a gente tava aprimorando aqui a qualidade do nosso áudio e tudo, porque, meu Deus do céu, se a gente vai te chamar pra fazer um troço meia boca aí. Não, tá louco. Se bem que eu tô com uma gambiarra aqui no meu microfone de lapela, eu penduro num negócio aqui que, enfim... é o mínimo que eu espero. Eu faço uma foto aí e posto. Se não tiver gambiarra, eu nem venho, nem saio de casa. Mas valeu muito a contribuição, foi um baita episódio com muita dica rica, assim, para quem quer começar a produzir no YouTube, mas são dicas também que para qualquer outra plataforma, né, que tu queira colocar os vídeos, né, que as pessoas queiram. Hoje, enfim, o vídeo, ele é aceito em qualquer plataforma, né, eu acho que não tem nenhuma que não tenha, né, a possibilidade de inserir vídeos, então... Os TikToks! Até o TikTok... E ainda, olha, há muitos anos eu sigo lendo pesquisas que dizem que o vídeo engaja mais, e segue sendo o vídeo aquele formato de mídia que mais engaja, né? Então, todas essas dicas aí do Gambiassini, as dicas do Armindo também, que a gente recebeu aqui, são muito valiosas. Muito obrigada de novo. Léo, valeu a companhia em mais esse episódio. E no próximo a gente vai falar sobre o famoso publi post. Eu quero saber do Léo por que a gente tem que sinalizar o publi e outras cositas más. Polêmica. É isso aí, gente. E só pra complementar, né, mais do que o formato de vídeo, né, eu acho que a menina internet chegou pra ficar, né? Eu acho que é algo que, sei lá, acho que vai emplacar, né? Mas enfim. Acho que tem futuro. Tem futuro, tô vendo futuro nisso aí. Gente, olha só, todos os nossos episódios vocês encontram lá no Spotify e no influcast.com.br e nos principais agregadores de podcast, bem como os nossos serviços do Influcast e o nosso financiamento coletivo. Tá tudo disponível lá. Considere se tornar um nosso apoiador ou mesmo criar seu próprio podcast com o auxílio da nossa produtora. Nosso site, as informações sobre os nossos convidados estão na descrição do episódio, todas as arrobas, os links, né, os salmos que foram recitados aqui também, vai estar tudo lá. Valeu, Andressa, valeu, Jean, foi um prazer, cara, muito bom o papo e até a próxima. Demais, valeu, até a próxima. Até a próxima.